os novos diabos. A Bíblia apresenta o diabo como o líder de todos os demônios. A Bíblia não dá muita orientação para nós sobre o que aconteceu aí nesse passado para que um anjo criado por Deus se tornasse o diabo. Ela apenas fala da realidade dele. Ele está aí e ele é assim e ele faz isso. Não está preocupado em nos contar a história. Então, o que nós temos sobre o diabo rapidamente, para a gente entender? O Antigo Testamento usa a palavra Satanás para este líder. Satanás significa, no Antigo Testamento, na língua hebraica, inimigo. Então, Satanás, quem é Satanás? O inimigo. O inimigo. Quando em Jó lemos que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e com eles veio também Satanás, o que a gente entenderia? Com eles veio também o inimigo. Então, Satanás, o sentido da palavra Satanás é inimigo. Tanto é que no Antigo Testamento essa palavra é usada, por exemplo, para um rei inimigo que fazia guerra contra Israel. Então, esse rei era o Satanás, porque era o inimigo. Essa palavra é usada num relacionamento humano. Quando alguém se opunha a meus projetos, ele era o Satanás, ou seja, ele era o inimigo. Então, a palavra Satanás significa inimigo. É esse o sentido dela. Claro, se transformou em um nome próprio para este personagem. Mas a palavra em si não é o nome dele. A palavra em si é inimigo, uma palavra comum dentro do hebraico. Agora ficou, sim, como a marca, né? Satanás é uma palavra hebraica. Então, poderíamos dizer Satanás, poderíamos dizer inimigo, estamos dizendo a mesma coisa. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem uma outra palavra. Por quê? No Novo Testamento? Porque Satanás é da língua hebraica. A palavra diabo é da língua grega. Lembra que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, é a língua original do Novo Testamento. E na língua grega você tem diabo. Então, quando fizeram a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, ao invés de Satanás, usaram diabo. E o que é diabo na língua grega? Na língua grega, diabo é acusador. Aquele que acusa também é inimigo, porque quem acusa é seu inimigo. Também significa inimigo, mas o básico é acusador. Então, também este nome, que é um nome comum para acusador, ficou como nome desse personagem. Então você tem Satanás e diabo como os nomes, e outros nomes também, né? Se tem um personagem que tem muitos nomes, é o diabo. Você tem esses dois nomes principais nas escrituras para designar esse personagem. Olha, quem é ele então? Ele é o inimigo, ele é o acusador, aquele que acusa, tá? Aquele que fala mal de mim, aquele que aponta meus pecados, meus erros, aquele que fica me censurando, tá? O acusador, aquele que quer me prejudicar com as suas acusações. Esse é Satanás, o diabo. Aí nós temos ele como líder de todos os demônios, porque ele era um anjo, líder, lá no grupo angelical, se rebelou contra Deus, e se transformou em um demônio. Então, quem são os demônios? Anjos que pecaram contra Deus. Mas são anjos. Só que anjos maus, anjos pecadores. Daí a gente pegou essa palavra demônio para classificá-los como grupo e separá-los dos anjos que permaneceram fiéis a Deus. Ele é o líder desses demônios porque ele é quem os levou para essa situação. Partiu dele. Qual é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo é matar os seres humanos. Então,
Jesus diz em João 8,44, o diabo é homicida, assassino, desde o princípio, e não se apegou à verdade, porque nele não há verdade. Ele é pai da mentira, mas ele é assassino, homicida. Se ele é homicida, a quem Satanás mata? Veja, de Deus não é. A gente tem na mente que Satanás, o diabo, é inimigo de Deus. Mas, gente, não é a mesma coisa. Deus é muito, muito superior ao diabo, porque Deus é o criador desse ser. Não o criou como diabo, criou como anjo bom. Ele que se perverteu. Mas Deus é o seu criador. Então a diferença entre Deus e o diabo é enorme, é infinita. Deus é Deus, Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, o diabo é uma criatura. Não passa disso. Tem algum poder? Tem, que Deus lhe deu. Tem algum poder, mas ele não passa de criatura. Então, não é o diabo que faz frente com Deus. O diabo é muito inferior a Deus. Ele não pode, ele não consegue fazer frente com Deus. Então, dizer que o diabo é o inimigo de Deus, a gente diz no sentido de que ele faz oposição mesmo, de que ele é contra os planos de Deus, de que ele foi banido. Então, em certo sentido, podemos dizer que o diabo é inimigo de Deus, tá? Só que assim, não é inimigo no mesmo nível, é muito abaixo. E é por isso que Deus não tem problema nenhum em conversar com ele, porque está abaixo, é embaixo. E Deus vai dar o castigo para ele. Já está dando, já foi expulso do céu, e vai dar um castigo pior ainda no juízo final. Então, Deus conversa com ele, sem problema, é o que você vê no livro de Jó. Ele se apresenta junto com os filhos de Deus a Deus, e Deus conversa com ele. Deus conversa com ele. Então não há da parte de Deus, assim, eu estou com medo do diabo, do que ele vai fazer. Gente, isso não existe. Isso não existe. Deus é uma criatura com a qual Deus se relaciona. Então, se ele é homicida de quem? De Deus não pode ser. Ele não pode matar Deus. De quem ele é homicida? De quem ele é assassino? De duas classes, principalmente. Dos próprios anjos, porque ele levou uma parte dos anjos com ele na sua rebelião. Ele é assassino destes. Deixaram de ser anjos, com toda a glória que isso tem, para se tornarem demônios e para terem um fim no inferno. Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, quer dizer, o diabo, Satanás, é assassino destes, mas também ele é assassino dos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos, dentre toda a criação, são os únicos dos quais a Bíblia diz que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás se volta, já que não pode enfrentar Deus, ele não tem nenhuma condição de enfrentar Deus, ele se volta contra quem? Contra os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos são a imagem de Deus. Derrotando os seres humanos, ele tem uma pequena vingança contra Deus. Certo? Pequena vingança. Mas ele se centra nisso. Então, ele é assassino de quem? Ele é homicida de quem? Dos seres humanos. Quando estes não se colocam debaixo do senhorio de Deus. O objetivo do diabo, portanto, é matar, assassinar os seres humanos para que eles não se tornem filhos de Deus, com todas as prerrogativas que isso significa. Através do quê? Qual é a sua principal arma, segundo Jesus? Ele usa a mentira. Ele mente. Ele é o pai da mentira. Ou seja, ele engana.
E aí está um dos suas outras atividades, seus outros nomes, ele é enganador. E diz o Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E foi precipitado do céu o grande dragão, que se chama o Diabo e Satanás. Olha os dois nomes aí. Porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. A palavra acusador, ó, diabo, acusador. O acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Então, além de mentir para os seres humanos, além de enganá-los, o que o diabo também faz? Diante de Deus, ele acusava os seres humanos perante Deus. E aí, lembra do livro de Jó, quando ele se apresentou, em que Deus diz a ele, viste o meu servo Jó? Ele diz, claro, o Senhor o abençoou com tudo, por isso ele é fiel. Mas tira as coisas dele e vê se ele não se torna infiel a ti. O que é isso? Acusação. O diabo acusou Jó de servir a Deus apenas por interesse material, interesse pessoal. Acusação. E isso ele faz sempre diante de Deus. Ele os acusa, ele acusa aqueles que têm a fé em Jesus. Ele acusa todos os seres humanos perante Deus. O que ele quer? A condenação dessas pessoas. Por isso ele acusa. Por isso ele diz a Deus, está vendo? Esses seres humanos que o Senhor criou, eles são muito ruins. E lembra que ele é quem originou o pecado original com Adão e Eva. Ele é que foi o tentador. Ele é que foi o mentiroso, o grande mentiroso ali. Nossos pais pecaram, mas ele foi o mentiroso. Ele foi aquele. E agora ele os acusa. Quer dizer, tentou, levou, induziu ao pecado e agora acusa esses mesmos seres humanos dos pecados aos quais ele induziu diante de Deus. Agora vejam a hipocrisia desse ser. Ele é o grande pecador. Ele se revoltou contra Deus estando na condição de anjo, que é bem diferente da condição humana. Ele é o grande pecador. Agora ele tem prazer em ficar nos acusando os seres humanos diante de Deus, para revelar nossos pecados, não é? E para pedir a Deus a punição para nós. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas aí diz o texto que foi precipitado o grande dragão. Foi precipitado do céu. Para quê? Para que não acuse mais. Foi precipitado. E quando ele foi precipitado? Versículo 11, que é o versículo seguinte. E eles, os nossos irmãos, né, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, quando é que ele é precipitado e ele não acusa mais? Quando Jesus fez sua obra na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por nós. Ele foi precipitado para que não acuse nenhum de nós. Sabe por que ele não vai acusar? Porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados. Acabou esse poder de acusação do diabo. Ele ainda trabalhará contra nós, mas acabou diante de Deus essa acusação. É a cruz de Cristo e o testemunho, ou seja, a vida de acordo com os ensinos de Jesus. Olha, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, Jesus na cruz nos libertou, nos limpou de nossos pecados. Não, ninguém nos acusa mais porque Jesus nos limpou. Não é que a gente não tem pecado, não, Jesus nos limpou. Portanto, não cabe mais acusação. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pergunta Paulo. É Deus quem os justifica. E os justifica com base em quê? Fomos justificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Portanto, não há mais poder nas acusações do diabo contra nós a partir do sangue de Jesus.
e vencemos pelo testemunho que damos. Agora, hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que se diz filho de Deus, que se diz cristã, aí várias religiões, né? E que estão agindo igualzinho o diabo. Igualzinho. Fazendo as mesmas coisas que ele faz. Eu aponto aqui três coisas que essas pessoas andam fazendo. Primeiro, vivem acusando. Ele não era o acusador? Estas pessoas vivem acusando e apontando o dedo para os outros. Todo mundo que não é do grupo deles, todo mundo que não crê como eles, todo mundo que não segue a cartilha deles, eles ficam apontando o dedo para os outros. E ficam acusando. E ficam falando, essas pessoas são más, essas pessoas não prestam, essas pessoas são indignas, essas pessoas são abomináveis diante de Deus. Essas pessoas ficam acusando o tempo todo. O padrão deles é o único certo. Que eles creem, que eles pensam, é a única coisa certa. Quem não é do grupo deles, da igreja deles, da comunidade deles, que pensa igual a eles, todo o resto, eles ficam apontando o dedo e acusando. São os novos diabos que estão por aí. Gente que está muito parecida com o diabo. Eles apontam o dedo para os outros como se eles fossem os juízes. Como se eles é quem julgassem. E como se o julgamento não pertencesse a Deus. Eles próprios julgam. Tá, o grupo dos que frequentam os cultos afro, esses já estão condenados, nós já os condenamos, eles não prestam e tal. As pessoas que são transexuais, essa gente é abominável para Deus, estão perdidas, vão para o inferno, já decretei. Eles agem como se fossem juízes, apontam o dedo para os outros, conforme a régua deles, e vão condenando à vontade. São parecidos com o acusador, o diabo, Satanás. Outra coisa que eles fazem, eles inventam mentiras para destruir a vida dos outros. Não falamos que o diabo ele mente, ele engana os seres humanos? Como eles fazem também. Eles inventam mentiras, hoje é chamado de fake news, né? Mas é mentira, para destruir a vida daqueles que não pertencem ao grupo deles. Se é um grupo ideológico, no sentido político, eles inventam mentiras para atacar, às vezes, o próprio irmão de fé que pensa de uma forma diferente na política. Se é em termos de religião, inventam mentiras para destruir a vida dos outros. Soltam mentiras contra os outros, mentem. E quando dá problema, aí eles dizem, foi um erro, alguma coisa assim, liberdade de expressão, tá? Mas vão mentindo. Você não viu o caso do Trump, presidente dos Estados Unidos, que fez um post na qual aparece Barack Obama e a mulher como macacos? O que é isso? Racismo puro. Por que ele faz isso? Por que ele quer destruir a vida dos outros? Por que ele faz esse tipo de coisa para humilhar os outros? Porque ele tem prazer em destruir a vida dos outros. Ele tem prazer em mentir. Ele tem prazer em falar essas coisas, falar e mostrar essas coisas nojentas para expressar alguma coisa. No caso dele, é para esconder acusações que estão aparecendo em documentos que dizem que ele cometeu pedofilia. Lá, nesses documentos, parece que ele cometeu pedofilia. Para esconder esse assunto, ele vai para o racismo, outra coisa nojenta. Mas é assim, mente, engana. E eles têm prazer em ver a destruição de quem não é do grupo deles. Não sejamos parecidos com o diabo. Sejamos parecidos com Jesus. Então, o que vigora é o amor, é a cruz, é o testemunho dos valores, do amor, da paz, da conciliação e do respeito. Deus nos abençoe.